Eu acredito que tem uma fase que quase ninguém comenta. A fase que você ainda não chegou onde você quer chegar, mas de alguma forma o seu pensamento já está diferente sobre isso. Ele já vem sendo moldado, sabe? E pra mim, cara, é uma sensação confortante e ao mesmo tempo é assustadora, sabe? É estranha. Não sei se isso acontece com você ou tá acontecendo, mas tá acontecendo comigo. E ultimamente eu tô passando por isso, real. E então é medo, mas eu acho que, tipo, teve muitas coisas que me fizeram tranquilizar esse pensamento. E apenas aceitar, aproveitar o processo, sabe? Falando mais sobre essa fase que ninguém vê, eu me lembro de uma frase que eu li recentemente aí no canal. Eu não sei se foi no Instagram, no Reels, não sei onde foi, mas enfim. Na frase, de alguma forma ela sinalizou na minha mente. E eu vou estar lendo aquela para vocês, que ela é: a mente muda antes da vida mudar. Ou seja, aonde a gente quer chegar com essa frase? A mente muda antes da vida mudar. Ou seja, toda mudança começa na nossa mente, certo? E antes de mudar fisicamente, antes da mudança fisicamente, ela acontece primeiro mentalmente, certo? De reflexões, de momentos que você se isola, fica sozinho, que a gente se afasta, sabe? Que você começa a ter um pensamento diferente das outras pessoas. Você, tipo, podemos dizer que eu acho que é quando você se inconforma, sabe? Você fica inconformado com como as coisas acontecem. Basicamente, cara, nessa de se isolar, eu acho que entra a parte do deserto, que tem na Bíblia, que eu tava lendo ultimamente. A parte do deserto, cara, ela fala sobre processos, sobre evolução mental, sobre evolução completa, sabe, da gente. Tipo, ela fala que é uma fase de preparação na Bíblia. É um silêncio, sabe? E isso me fez pensar de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque é o que real está acontecendo comigo, é o que real pode estar acontecendo com você. E tem muita gente que não sabe disso. Tipo, tem muita gente que acha que isso é algo ruim. Pra mim, não. Pra mim, eu acho que é realmente algo que a gente precisa passar, sabe? A gente precisa se conhecer. E pra vocês terem noção, você que tá tendo um foco diferente, uma visão diferente, eu acho que você começa a passar por isso, sabe? Quando você tá focando nos seus projetos, querendo cuidar de si mesmo, se melhorar como pessoa, se melhorar mentalmente, ou qualquer coisa que você vai fazer. E até dando um exemplo agora para vocês de pessoas que passaram na Bíblia, foi o próprio Moisés. Moisés, ele passou anos no deserto antes de se libertar. Antes de libertar o povo, perdão. E Davi viveu fugindo e se isolando antes de virar rei. Então, isso é necessário, sabe? E se conecta com a frase que eu falei ainda agora, que eu falei para vocês, que era sobre a mente. A mente muda antes da nossa vida mudar. Tá vendo como tudo se encaixa? Tudo faz parte do deserto e as outras coisas. E para finalizar, galera, esses dias recentes eu tava numa viagem, tava fazendo uma viagem com um amigo meu. Se ele assistir esse vídeo aí, manda até um alô pra ele aí, tamo junto. E eu tava falando pra ele sobre a vida, a gente tava falando sobre coisas da vida e eu tava falando sobre a gente, sobre nós dois, tipo, sobre os nossos projetos, né, que ele é meu sócio em vários projetos também, a gente tá junto. E cara, eu tava falando com ele, eu puxei a questão de que talvez a gente fique pensando tanto no futuro que esquece de viver o processo, que esquece de viver o agora, sabe? De que antes era só um plano e que hoje está sendo executado, pra vocês terem noção. E eu acho que a gente deve apreciar isso, sabe? Por exemplo, a gente tinha um projeto, um plano atrás, que antes era só ideia e hoje a gente já está executando.
Então, quando eu começo a pensar muito no futuro, vem muita ansiedade, eu puxo atrás a linha do tempo assim, temporal e volto para onde a gente estava no passado e penso, cara, isso era só uma ideia e hoje a gente já está executando. Então, tipo, isso, querendo ou não, ameniza a minha ansiedade do futuro, porque hoje em dia a ansiedade do futuro é enorme. A gente pensa muito em conseguir, tipo, eu quero ter uma Porsche, quero ter um carro, mas a gente só pensa nisso. E isso, querendo ou não, faz mal, sabe? Tipo, machuca a gente, querendo ou não, nossa mente, sabe? E eu acho que a gente tem que aproveitar o processo, porque ele é o mais importante de tudo. O processo, cara, ele é o mais importante de tudo. Por quê? Porque sem um processo a gente não vai chegar no resultado, certo? Mas, por exemplo, digamos, eu quero construir uma casa, sabe? Mas para você construir a casa tem as metas, os processos, lógico. Beleza. Só que se a gente só pensar em construir a casa, só querer isso, só querer pensar no futuro, sabe? A gente vai ter, quando a gente conseguir, quando a gente alcançar, vai sentir um vazio enorme, cara, porque eu acho que o mais valioso não é a casa em si, e sim o processo que a gente fez para chegar na casa, sabe? Eu acho que isso é o que a gente pode pensar. Quando você estiver na sua casa já, você vai pensar, caramba, foi tão difícil construir essa casa, sabe? Tantas coisas que a gente passou para construir essa casa e hoje realmente estamos nessa casa. Então, não se torna algo vazio, sabe? E é isso que eu quero passar para vocês, basicamente, sobre o processo. Então, aproveite o processo, admire o processo e sobre essa fase do deserto, cara, ela é a necessária para tudo. Você vai passar por isso. Você vai se isolar de pessoas, de amigos. Você vai parar de ir para festas porque o seu pensamento mudou, o seu pensamento está diferente. E você está no caminho certo, cara. Então, é isso. Tamo junto.